Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, uma pandemia. Este é nosso momentinho diário em que nós paramos para ler a palavra do Senhor no livro de Salmos e meditar neste contexto que estamos a viver. Estamos perto do fim desta caminhada, o Salmo 119 é o último que estamos a ver, e estamos a vê-lo parte a parte, como acróstico que é. Cada 8 versículos começa por uma letra do alfabeto hebraico. A letra de hoje é a letra Kof, e os versículos são 145 a 152. Todo o Salmo 119 é dedicado à palavra de Deus. É uma grande poesia de valorização ou admiração, de exaltação da palavra de Deus, da revelação escrita. Certamente o salmista tinha em mente a lei original, os 5 livros da lei. Nós estamos a pensar não somente nestes, mas na palavra como um todo. E neste trecho nós podemos dizer que a bênção que a palavra traz para nós é de uma oração que seja verdadeiramente eficaz. Diz então o Salmo 119, do 145 ao 152. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. Espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve-me, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Este trecho parece realçar o valor da oração. O salmista menciona o seu envolvimento. Desde o início do Salmo 119 até ao fim, nós temos inúmeras expressões da dedicação e do envolvimento do salmista com aquilo que é a palavra do Senhor e o cumprimento da sua lei, de todo o coração. Uma das principais acusações que Deus faz ao povo de Israel ao longo do Antigo Testamento, um dos temas mais usados pelos profetas, era a superficialidade do culto do povo. O culto continuava a acontecer, as pessoas continuavam a levar os seus sacrifícios, mas tinha-se tornado tudo mecânico, tinha-se tornado tudo habitual, deixava de haver envolvimento pessoal das pessoas com aquilo que estavam a fazer. É um dos riscos da liturgia. Quando nós temos uma liturgia que se torna habitual, nós sabemos o que é que vai acontecer no culto. Primeiro vai acontecer isto, depois vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquilo outro, e nós podemos com alguma facilidade desligar. Nós oramos que queremos a presença do Senhor, mas às vezes a nossa presença não se faz sentir no culto. Nós rogamos que o Espírito Santo possa nos tocar, mas nós não estamos abertos ao seu toque, não estamos concentrados, não estamos propositadamente ali com toda a nossa atenção e coração para receber o que Deus tem para falar. E depois no fim do culto às vezes reclamamos que isto hoje não foi grandes coisas, o louvor não estava bom, a mensagem do pastor não foi aquela que eu gostava de ouvir. O problema está em nós. O salmista diz de todo o coração. Ele está envolvido inteiramente naquilo que é o seu conhecimento do Senhor. A expressão coração aqui não é apenas sentimento, mas entendimento, mas razão, raciocínio, sensibilidade também e vontade. Tudo estava envolvido. E ele fala então da oração como algo que ocupa grande parte do seu dia. Ele menciona a oração ao alvorecer. Portanto, desde cedo ele medita, e ele pensa na palavra do Senhor e antes das vigílias da noite. Portanto, versículos 147 e 148 dão-nos a ideia de alguém que utilizava os momentos chaves do dia para a oração. Sabemos, por exemplo, do testemunho de Daniel, que havia 3 momentos principais no dia, não é? Nós até cantamos, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. O salmista parece que entende isto e ele várias vezes nos fala sobre orar logo de manhã, orar ao meio do dia e orar antes das vigílias da noite. Quando nós começamos o dia com oração, nós começamos o dia afinando a nossa mente, o nosso coração, centrando os nossos olhos naquilo que é o Senhor. Quando acordamos atrasados, atrapalhados, quando já saímos de casa chateados porque perdemos o horário, quando temos que apanhar filas no trânsito, quando estamos num transporte público cheio e já chegamos atarefados ao nosso local de trabalho e já chegamos um pouco zangados
porque as coisas não estão a correr bem, certamente temos aí uma boa receita para que o resto do dia também não funcione. Quando nós conseguimos iniciar o dia, parando um pouco, lendo a palavra do Senhor, voltando a nossa mente para Ele, lembrando que nós vamos viver na Sua presença ao longo deste dia, lembrando que Ele vai estar a tomar conta de nós ao longo deste dia, recordando que a Sua palavra é luz para o nosso caminho e é o próprio caminho seguro para nós vivermos este dia que vamos viver. Quando nós começamos recordando que Ele é o nosso verdadeiro Senhor, independentemente de um patrão ou de um chefe que possamos ter, o dia começa de uma maneira diferente. E nós iniciamos o dia com uma disponibilidade para a ação do Espírito Santo sobre nós que poderá fazer toda a diferença naquilo que vai acontecer. Também, quando nós, antes de dormir, voltamos a nossa mente para o Senhor. Não apenas nos deixamos adormecer à frente da televisão ou ficamos a ser entretidos, não é? A perder o nosso tempo com algum entretenimento antes de ir para a cama. Mas voltamos os nossos pensamentos para o Senhor e nele meditamos antes de podermos repousar. É provável que o nosso descanso seja diferente e que o sono que nós vamos ter tenha melhor qualidade. Porque evidentemente que esta higiene do sono faz diferença para nós. O salmista entendia isto e ele sabia o quanto usar a palavra do Senhor nestes momentos para meditar nela e a partir dela ter a sua oração, seja de manhã, seja ao meio-dia, seja no fim do dia, fazia toda a diferença. Ele sabia que estava cercado por adversidades e é muito interessante, os versículos 150 e 151, no seu original hebraico, tem uma série de jogos, é um jogo de palavras, do perto e do longe, não é? Ele fala sobre a proximidade dos inimigos, mas ele fala da distância que eles têm da lei de Deus. E então ele fala da proximidade maior ainda do Senhor. E é muito interessante. Ou seja, a noção que o salmista tinha era esta. A vida é feita de problemas, é feita de adversidades. E estas muitas vezes podem vir através de pessoas. E há pessoas que são adversários, há pessoas que são inimigos, há pessoas que se fazem nossos inimigos mesmo que nós não as tenhamos como tal. E estas pessoas podem estar muito perto e podem nos trazer muitas dificuldades na vida. Mas o salmista tinha a noção de que Deus estava mais perto ainda. Porque o Senhor não estava do lado de fora, mas havia uma proximidade, havia uma intimidade que ele tinha com o nosso Deus. A noção de proximidade de Deus e esta noção individual, não é? Que o salmista fala de Deus como alguém que está perto dele mesmo, era algo muito superior à noção de todas as outras religiões daquela época e todos os povos vizinhos de Israel. Eles não tinham esta noção de proximidade dos seus deuses ou de comunhão próxima, de comunhão individual e pessoal com os seus deuses. Muitas vezes o que eles queriam era a distância dos deuses e os seus sacrifícios eram feitos exatamente para que os deuses ficassem aplacados e se esquecessem deles. Mas o salmista, ele quer que Deus esteja presente e ele sente esta presença do Senhor na sua vida. E isto faz toda a diferença para ele, porque ele sabe, como diz o último versículo deste trecho, que a palavra do Senhor não é apenas um livro qualquer, não é apenas uma lei como a lei de qualquer outro povo, não é apenas uma orientação como de qualquer outra religião ou filosofia, mas é a verdade eterna. As verdades do nosso Deus estão estabelecidas e elas são absolutas, quer o homem queira ou não. Quando nós falamos sobre uma verdade, estamos a dizer sobre algo que é, independentemente de nos agradar, independentemente de nós acharmos interessante, independentemente de nos parecer favorável ou não num momento ou noutro. A palavra do Senhor não vai se adequar às nossas circunstâncias no sentido de nos agradar sempre e não é feita para que nós nos sintamos confortáveis. Ela é feita para nos dar vida. Ela é feita para nos ajudar a viver bem. Esta é a palavra que deve dirigir os nossos dias e ajudar as nossas orações, para que elas possam ser orações efetivas e eficazes, que realmente fazem a diferença nesta comunhão com um Deus nosso que está perto.